Boa tarde, irmãos. Vamos dar sequência no dia de hoje à nossa escola bíblica dominical. Ainda estamos tratando naquele livro Fundamentos do Cristianismo. Os autores são Alistair McGrath e o J.I. Packer. E hoje a gente vai abordar uma temática que é a seguinte: a importância das cosmovisões. O que significa isso, né? De início, alguém aqui sabe o que é uma cosmovisão? O que significa essa palavra? Visão de mundo. Como enxergamos o mundo. Exatamente. Uma cosmovisão é uma visão de mundo, ou como alguém enxerga o mundo. E o mundo aqui no sentido amplo, né? O sentido lato. Ou seja, é tudo que há. Como que a pessoa enxerga toda a realidade que existe. Não só mundo no sentido natural, de natureza, né? Mas mundo também no sentido espiritual, no sentido racional. Tudo que há no mundo, né? Todas as relações que ela se envolve, todos os objetos que ela tem contato. Esse é o mundo de forma ampla. E como que as pessoas enxergam isso? Um objeto que nós podemos dizer que também dá nome a uma disciplina é a antropologia, por exemplo. É o estudo do homem. Como que as pessoas vão ver o ser humano. Homem aqui significa ser humano, tanto homem quanto mulher. Então é o estudo do homem. O homem seria, então, esse objeto de estudo, né? Então, a cosmovisão, em termos conceituais, ela vai dizer como a gente vê o mundo, né? Como é que a gente enxerga o mundo. A partir disso, a gente já pode entender algumas coisas, ou pensar em algumas coisas. Quando se fala de cosmovisão, a gente tem uma ideia de que a nossa religião, ela faz parte da nossa cosmovisão. E não somente isso, né? Mas nós temos o costume de entender, e de fato nós entendemos assim, que a nossa religião ela deve pautar a nossa cosmovisão. Ou seja, tem essas duas diferenças agora, que eu vou colocar para nós iniciarmos essa temática. O início é que a religião em si, ela pode constituir-se como uma cosmovisão. Ou seja, as pessoas podem enxergar o mundo, podem enxergar as coisas de forma religiosa, a partir de um entendimento religioso ou sagrado. Mas também elas podem hierarquizar as suas cosmovisões. Até porque ninguém enxerga o mundo, como a gente fala, né, 1D da tecnologia. Não é 1D, não é 2D, nós enxergamos o mundo em 3D, ou seja, são 3 dimensões. Então nós enxergamos o mundo a partir de alguns prismas. Nesse segundo entendimento é que nós consideramos a religião como uma cosmovisão que está administrando todas as outras, está acima de todas as outras. E querendo ou não, e por isso que nós vamos falar sobre os seres humanos e o seu contato com a religião, querendo ou não, nós acabamos dando mais ênfase, mais importância a algumas visões do que outras. Isso é fato. Por mais que nós não tenhamos tanta noção disso, tanta consciência disso, a verdade é que nós fazemos isso o tempo todo. Seja nas nossas tomadas de decisão, ou seja, quando decidimos escutar alguém ou não, certo? Como somos passíveis. Tem certas pessoas que provavelmente você fala, esse cara aí eu não vou nem escutar. As outras pessoas nós nos abrimos com uma facilidade enorme. Isso quer dizer o quê? Que nós damos preferências para escutar certas coisas que nós entendemos como corretas, ou, se não, como coisas que fazem parte da nossa visão de mundo. Nós concordamos com elas, nós aceitamos. Então nós damos preferências a certas pessoas do que às outras. Então, de início, nós temos essas duas distinções do que seria a cosmovisão. Cosmovisão como algo propriamente dito, uma visão de mundo, e segundo, como uma escala, né, onde religião ou a cosmovisão cristã estaria sobre as outras. O fato é que
a partir desse conceito de cosmovisão, nós podemos dizer que todos os seres humanos, assim como cosmovisões, eles possuem a sua religião. Aqui a religião ela ganha essa conotação de cosmovisão. Não significa religião no sentido estrito, no sentido de que as pessoas precisam de um Deus, precisam de um templo e precisam de uma doutrina. Aqui o significado não é esse. Aqui a religião ela se confunde com o significado de cosmovisão. Ou seja, as pessoas, por mais que desacreditem de um mundo espiritual e, de certas maneiras, desacreditem de alguns significados sobrenaturais, essas pessoas acabam se apegando a outros significados que elas podem não perceber, mas são tão sobrenaturais quanto estes, ou elas simplesmente colocam algo natural nesse lugar sobrenatural. E daí surge nosso entendimento de que as pessoas podem não ter religião de forma formal, mas elas têm uma religião quando elas decidem devotar toda a vida dela, seja a um objeto, seja a uma crença, a um conhecimento, ou seja, a um sonho. Coisa que é muito comum nos nossos dias. As pessoas inclinam toda a vida delas, focam 100% em um objetivo que para elas, até então, está no futuro. Até então é uma coisa inalcançável, é um sonho para elas. Mas elas voltam toda a vida que elas têm para esse sonho. Elas dedicam a sua vida a esse sonho. Então, o fato é que nós temos uma religião, nós como cristãos. E outras pessoas podem ter nesse sentido mais amplo que eu expliquei. A isso que eu expliquei, a gente pode entender pela seguinte nomenclatura, que é religião funcional. Ou seja, as pessoas estão funcionando, as pessoas estão em atividade, estão em ação, de uma forma religiosa, mas não se envolvendo com uma figura propriamente sagrada. Então, essa é a ideia, de que as pessoas estão agindo como se fossem religiosas, mas não existe nada de sagrado no relacionamento delas. É por isso que, como eu disse, as pessoas podem dedicar a vida inteira a um filho, por exemplo, podem dedicar a vida inteira ao esposo, à esposa, ao marido, podem dedicar a vida inteira à busca da casa própria. O que elas estão fazendo com isso? Elas estão tendo uma ação, quando elas se dedicam exclusivamente a isso, uma ação quase religiosa, porque esse sonho é como se fosse uma espécie de Deus que estabeleceu um envolvimento delas para com eles. Um envolvimento, de fato, bem semelhante ao que nós praticamos em nome da religião. E o fato é que existe essa religião funcional. E essa motivação, como eu disse no início, ou religião, pode ser tanto uma religião de fato como uma motivação, ela é conhecida como cosmovisão. Ou seja, as pessoas se movem por causa disso, estabelecem objetivos na vida, sonhos, estabelecem ações, estabelecem pensamentos, relações, tudo através desse entendimento, pode ser particular ou pode ser mais geral. Então o significado, como foi dito no começo, de cosmovisão, de fato é a forma como nós vemos o mundo. Nós dedicamos a nossa vida a isso. Algum exemplo de cosmovisões que nós temos contato hoje em dia? O Nathan esteve aqui na aula passada, dando a lição, e ele falou sobre religiões, como que o cristianismo ele é equiparado ou ele é contrastado com essas outras religiões que possuem o seu fundamento de crença, as suas formas de se relacionar com o divino ou com o sagrado. E ele colocou aqui algumas diferenças que a religião cristã tem. As religiões também podem ser vistas como cosmovisões. E por isso o cristianismo é uma delas. O hinduísmo, como foi falado aqui na aula passada, também é uma dessas visões. Temos o calvinismo, que nessas nós já temos mais familiaridade. Isso é uma visão de mundo, o calvinismo. Assim como o hedonismo, feminismo, darwinismo, todas essas nomenclaturas
e que nós hoje em dia conhecemos por ideologias, elas compõem a cosmovisão das pessoas. Elas fazem com que pessoas ajam de determinada forma e não de outra. Faz com que pessoas pensem de determinada forma e não de outra. Tudo aqui dependendo, obviamente, da ênfase ou da importância que se dá. E aqui eu estou querendo dizer objetos, né? Mas obviamente podem não ser objetos físicos, né? Objetos no sentido linguístico da coisa, né? Tem um objeto ali, tá? Sujeito, verbo e objeto. Então as pessoas podem se relacionar com essas coisas, né? No caso do feminismo, há uma grande ênfase na figura da mulher, né? No caso do darwinismo, há uma grande ênfase na teoria evolucionista científica, né? A evolução do homem e dos seres também, animais. O hedonismo, há uma grande ênfase ou uma importância dada de forma gigantesca na questão do ser humano e do prazer, né? Como que o homem ele deve ou foi feito para sentir prazer, porque isso de fato o torna feliz. Então há essas ênfases, há essas cosmovisões, e que nós conhecemos, como eu disse, por nome de ideologias. Há também políticas, né, obviamente. E por vezes, como eu disse também no início, citei, por vezes, nós mesclamos algumas coisas, certo? Nós assumimos temporariamente algumas visões. E isso é uma tendência da pós-modernidade. É uma tendência de misturar certas coisas. Recentemente, os jovens, nós vimos o filme Oficina do Diabo, filme lançado pelo streaming da Brasil Paralelo, que é uma adaptação, na verdade é uma inspiração na obra do C.S. Lewis. E tem uma cena, né, onde o diabo está na biblioteca, onde há um professor ali, e ele está pronto para dar uma palestra. E o diabo está conversando com o seu aprendiz, né, mostrando que há uma certa vantagem, né, ou um certo benefício daquele professor em relação à obra do diabo. É como se ele estivesse quase que ou sendo guiado pelo diabo, ou sendo ajudado por ele naquilo que ele pensa. E o que o professor pensava? Ele pensava justamente que ele poderia recortar diversos conceitos e diversas teorias de várias cosmovisões diferentes, de vários conhecimentos diferentes, unir isso tudo, e isso daria um conhecimento mais elevado, né? E o diabo até fala que isso, na verdade, é extremamente perigoso. Não perigoso para o diabo, né? Obviamente. Perigoso para os seres humanos. Mas isso seria, em tese, tudo que ele queria que os seres humanos fizessem. Fizessem diversos recortes de várias coisas diferentes, unissem tudo isso e, no final das contas, ainda dizer a frase popular, que é a seguinte: ah, não tem nada a ver. Ah, mas isso não tem problema. Isso não faz mal a ninguém. Frases que nós ouvimos por aí quando algumas pessoas tomam algumas decisões, obviamente. E de fato isso constitui, né, a nossa era, ou o tempo em que nós vivemos, que alguns estudiosos classificam como pós-modernidade. Nós estamos consumindo tudo de tantas formas e de vários âmbitos diferentes, de vários segmentos diferentes, e nós acabamos mesclando isso tudo e achando que nós estamos, na verdade, arrasando. Ou nós nos tornamos cada vez mais sábios. Mas a verdade é que nós estamos criando uma grande confusão nisso tudo. E eu lembro de uma vez conversar com um amigo meu, e nós discutíamos sobre a dignidade da pessoa humana, e discutíamos sobre questões sociais. E eu sempre procurei ver que o cristianismo, ele sempre, desde que se vê na história, ele sempre teve uma posição não só ativa, mas muito bem estabelecida nesse sentido, de lidar com os pobres, por exemplo, de lidar com a questão das viúvas, dos órfãos, de lidar com a situação social.
né? A situação social não é uma questão dos nossos dias. Desde que mundo é mundo, as pessoas sempre foram pobres. Desde que mundo é mundo, muita gente passou fome. Desde que mundo é mundo, catástrofes das mais naturais ou não naturais aconteceram. Guerras aconteceram. As guerras não começaram na Primeira Guerra Mundial. As guerras começaram muito antes disso. Tribos faziam guerras entre si, conflitos entre si. Se nós paramos para estudar a história do Brasil desde seus primórdios, antes de o Brasil ter alguma espécie de consolidação territorial, dos mais variados indígenas que viviam nessa terra, existia um conflito entre suas tribos. Uns, às vezes, queriam comer os outros. Uns, às vezes, faziam guerra com os outros. Então, isso não é uma coisa recente, não é uma coisa nova. Tiago, ele estava completamente certo e usado por Deus quando ele diz que as guerras começam dentro dos homens, começam no coração dos homens. Então, desde que o homem pisou aqui nesse lugar, teve guerra, teve conflito. E o fato é que alguma das cosmovisões que nós vemos hoje em dia, em nossa realidade, né, nossa contemporaneidade, elas tentam, de alguma forma, arrogar para si alguma espécie de monopólio das causas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando o feminismo ele diz que nós defendemos a mulher, ele tenta passar que só eles defendem a mulher. Eles tentam passar que isso é uma pauta exclusivamente deles. Eles tentam passar como se eles tivessem descoberto essa causa no século XXI. E antes disso, na verdade, fosse um grande jugo contra a mulher. E obviamente, é que eu não vou negar que o mundo ele se desenvolvia ou ele se estabelecia a partir de esquemas patriarcais, como até hoje nós vemos, de certa forma. Mas o que eu quero dizer é que isso não necessariamente é uma coisa ruim. Ao passo que, para alguém dizer que descobriu alguma coisa, e para dizer que essa coisa é muito boa, ela precisa fazer uma referência negativa do passado. Ou seja, antes foram aquilo que os positivistas e os iluministas fizeram com o restante da história. Antes era só ladeira abaixo. Antes as pessoas não entendiam nada. Antes as pessoas estavam perdidas na ignorância, elas não tinham inteligência alguma. O mundo nasceu agora para a gente. Agora a era do conhecimento, a era da ciência. Nós agora que descobrimos como as coisas devem ser. E o fato é que isso é uma completa ilusão, né? Obviamente. No mínimo, nós temos que pensar que isso é uma completa ilusão. Ou então concordaremos com ele que, de fato, antes disso, o Homo sapiens, que a ciência diz que é o Homo sapiens, o homem que sabe, era um homem animal. Na verdade, não sabia de nada. Vivia como um animal. O que é completamente falacioso. Então nós temos que ter cuidado quando nós nos conectamos ou temos contato com outras ideologias, outras cosmovisões. E aqui mais uma vez, ideologia eu estou usando no sentido amplo da palavra. Qualquer ideia recheada de um grande conceito ou uma rede de conceitos que faz sustentar aquela ideia. Antes de nós termos contato, ou após nós termos contato com essas outras ideias que mudam a forma como nós vemos o mundo, nós precisamos, de fato, estar alicerçados naquilo que cremos. Ou se não, termos esse cuidado de analisar o que de fato é e o que de fato não é. O que de fato começou hoje e o que de fato começou ontem. É a mesma questão quando a gente fala sobre tecnologia. O que é tecnologia? Ficou amplamente ou popularmente assumido na nossa era contemporânea que tecnologia é tudo aquilo que envolve uma tela e tudo aquilo que envolve ligar em algum lugar. Alguma coisa que envolva energia elétrica, alguma coisa que envolva internet, alguma coisa que envolva tecnologias artificiais. Mas isso não significa tecnologia de forma estrita.
ou de forma ampla. Na verdade, estrita até pode ser, né? Mas de forma ampla, não. Porque quando as pessoas, quando os escravos, quando criaram aquelas pirâmides do Egito, aquilo é tecnologia, gente. Como é que os caras conseguiram levantar um negócio daqueles? Já parou para pensar nisso? Hoje em dia a gente não consegue reproduzir, aparentemente, nem metade. Ou seja, o que é tecnologia nesse sentido? São técnicas que eles utilizavam para fazer aquela coisa colossal, que qualquer ser humano, sozinho, não consegue nem a metade. Não consegue, às vezes, nem uma pedra gigantesca, um tijolo gigantesco. Talvez o Gesiel consiga sozinho. Mas o fato é que precisa de pelo menos 2 pessoas. Então nós temos que ter cuidado quando nós temos contato com essas visões de mundo. Quando elas tentam arrogar para si coisas que não são delas. O monopólio não está com elas. E na verdade elas estão bem atrasadas no jogo a que elas estão se propondo. Porque querendo ou não estamos falando de um cristianismo de 2000 anos de existência. E isso de forma quase que formal, porque, querendo ou não, o cristianismo, ele vem, de alguma forma, do judaísmo. Então, se formos pegar de Abraão para lá, dá muito mais tempo. Então, o fato é que a pós-modernidade, ela traz essas visões que estão se misturando o tempo todo e que, de forma alguma, elas devem, de forma obrigatória, soar como se fosse um grande ganho para a sociedade. Agora, já ouvi certas pessoas falarem sobre isso, né? O grande ganho do nosso tempo é que todo mundo agora pode falar o que quiser. O grande ganho da democracia, agora que todo mundo fala o que quer, é isso aí, todo mundo tem que aceitar do jeito que é. E a verdade é que não é isso. Não deve ser dessa forma. A democracia, ela deu liberdade. Mas ela não deu liberdade irrestrita. Não é uma liberdade que você sai por aí e ninguém pode, no mínimo, te confrontar naquilo que você está colocando ou pensando. Então a pós-modernidade ela trouxe essa pluralidade, essas aberturas. É óbvio que nós devemos realizar uma integração. Esse é o nosso papel. Nós temos que tentar integrar as coisas, temos que ter uma visão integral das coisas. Mas não significa recorte. Entendam o que eu estou querendo dizer. É aquilo que na filosofia a gente conhece por síntese. O que é uma síntese? A síntese é uma conclusão que surge da tese e da antítese. Ou seja, se tem uma afirmativa, e vamos supor, né, colocando aqui em termos mais simples, se tem uma afirmativa e depois eu tenho uma negativa. Então eu tenho sim e tenho não. Desses dois, o que eu vou fazer? Vou recortar metade dos dois e vou colar junto? Não. Eu vou entender o que é o sim, vou entender o que é o não, vou entender os limites de cada um, e dentro desses limites eu vou produzir uma síntese, vou produzir uma conclusão. Ou seja, aquelas duas coisas, o sim e o não, eles não vão se tocar a priori, mas existe alguma coisa, que é a síntese, que vai fazer uma ponte entre essas duas coisas. É como se fosse o espaço quadrado, né? Essa sala, por exemplo. Nós temos essa sala. Essa sala, de forma nenhuma, é aquela sala onde o pastor está. Mas existem acessos que levam a ela. Nós temos que fazer esses acessos na medida que eles são possíveis. Quando eles não são possíveis, obviamente, não tem como ir. Mas nós temos que tentar fazer esses acessos. Esses acessos são essa integração. É quando a gente não mistura as ideias, mas a gente sabe qual é o lugar exato de cada uma delas. Isso é uma integração. E como elas podem, de certa forma, conviver ou existir em harmonia. Já nos encaminhando para o fim, acima de todos esses pensamentos, qualquer coisa que nós possamos ter, seja se nós acreditamos, que a Terra é redonda, que a Terra é plana, que a Terra é... qualquer coisa do gênero, às vezes temos cosmovisões sobre o ser humano, sobre os animais, visões diferentes.
mas nós temos que tentar integrá-las. Essa é a realidade do cristão. Tentar integrá-las na medida do possível, porque pode ser que você tenha que abrir mão dessas ideias em algum momento. Na medida do possível, integrá-las à sua cosmovisão religiosa. Porque, querendo ou não, a religião ela é uma cosmovisão supranatural, nas palavras de Bavinck. Supra-sensível. O que é supra? Quer dizer que está acima. Como está acima, quer dizer que isso que está acima vai definir tudo que está embaixo. E na religião cristã, Cristo nos chama a isso. Quando, por exemplo, na passagem onde Jesus fala que nós temos que o amá-lo acima de todas as coisas, e ele fala, aquele que amar o seu pai mais do que eu não é digno de mim. Aquele que amar os seus filhos mais do que a mim não é digno de mim. E Jesus vai citando ali diversos exemplos, que o John Piper até classifica como a megalomania de Cristo. Ele está em primeiro lugar em tudo. Isso não é só para as coisas naturais ou os nossos relacionamentos, mas é também para aquilo que pensamos. É também para aquilo que concluímos. Nós não devemos orar, e isso é uma coisa que quem estuda bastante tem sempre que se lembrar. Nós não devemos orar simplesmente quando vamos ler a Bíblia, não. Nós temos que orar quando vamos ler qualquer coisa. Porque aquilo pode se tornar um ídolo no nosso coração. Aquilo pode nos levar a caminhos errados, a formas de entendimento errado. E depois, para desconstruir uma coisa, vai ser muito difícil. Então nós temos que orar sobre isso também. Vou ler um livro de filosofia, eu vou orar. Porque eu não sei o que eu posso encontrar lá. Não sei se aquilo vai fazer eu pensar de forma diferente. Vou ler um clássico da literatura, eu tenho que orar. Se possível, quando for ler um jornal também, né? Porque jornal hoje em dia desperta certas emoções na gente que... Então assim, nós temos que orar, porque tudo isso é real. Essas coisas mexem com a gente. Então nós podemos aprender com as outras cosmovisões, obviamente, mas elas precisam estar sob a tutela da mais superior visão que nós temos de mundo, que é a religião cristã. Nós precisamos dar primazia à religião cristã, ou nós podemos nos perder. Para finalizar, eu quero concluir com essas declarações, para que você pense nelas, se possível, e também as considere como fundamento para aquilo que você enxerga de mundo como cristão. A primeira coisa, somos monoteístas. Somos exclusivistas. Cremos em um só Deus. Cremos que somente Jesus é o caminho para a salvação. E a única religação com o Deus que criou todas as coisas. Cremos na revelação especial e na revelação geral. Ele é Deus, o Pai de todas as luzes, não importa de onde elas vierem. Cremos também que esse mundo jaz no maligno e que precisa de redenção. Cremos que nós nascemos com a natureza de pecado, mas que, enviando Cristo ao mundo, também cremos que Deus propôs a solução, não só para a nossa queda, mas para qualquer tipo de mal. A única solução. E aqui é importante atentar que é uma coisa muito interessante, atentada pelo Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele fala que nós nos perdemos correndo atrás de organizar sociedades humanas para tentar consertar males que são reais de forma generalizada. Ele diz que conversando com alguém o falou, por que você não se envolve com política? Por que você não acha que nos reunirmos numa espécie de ecumenismo, juntarmos todos pela paz, por que você acha que isso não vai resolver o caos que há no mundo? E ele diz, bom, se todo mundo abrisse mão de tudo que acreditasse, se juntasse pela paz, isso fosse resolver o problema do mundo, eu não acho que Deus precisaria descer do céu, morrer aqui embaixo
ressuscitar para dar essa solução para os seres humanos. Porque, de fato, essa não era a solução. Não era. A solução era a única que podia ser feita, era através do sangue de Cristo. Era através daquele sacrifício. Não há outro caminho para a paz. Não há outra solução para o ser humano. Se houvesse, Deus a teria feito. Mas a única foi a morte do seu filho naquela cruz. Então, na cruz, Jesus resolve a transgressão do pecado, que era nosso, e nos concede acesso a uma vida infindável. O Deus Criador nos adota por esse meio e se torna o nosso Pai. E agora, sendo filhos e herdeiros, vivemos para a sua glória e seu prazer. Todas as coisas nos são permitidas, todas, mas somente as que são do seu agrado é que nos interessam. Somente essas. Pois cremos que a vida eterna já começou para nós, em parte, e aguardamos com expectativa a sua completude. Esse é o Evangelho, essa é a cosmovisão cristã, que deve nortear, organizar e motivar a nossa vida. Só nessas palavras que eu citei aqui, eu já dei definições de homem, já dei definições de natureza, já dei definições de religião, de paraíso, de criador, já dei definições de antropológicas aqui, né? Sociológicas, várias. Isso é o que deve nortear o nosso relacionamento com todas as outras espécies de visões de mundo. Essa está acima de todas as outras. Alguém quer fazer alguma pergunta, colocar algum comentário?